Vamos começar pelas mais comuns, que é a dor articular e a dor muscular. A dor muscular, ela se dá na região de um músculo, claro. Ela se dá de forma mais difusa, então a pessoa não vai conseguir pontuar muito assim para você, ela vai dizer uma região mais abrangente, e ela vai ocorrer logo no início do movimento. Quando ele já inclinar, quando ele rodar, né? Ela já vai ocorrer no início do movimento. E aí, outra dor, que é a dor articular, que também se dá durante o movimento, ela tem uma diferença básica para muscular e para muscular, que ela é pontual, ou seja, ela não é mais difusa, ele já vai dizer aqui, ó. E aí, na lombar fica muito fácil, porque quando é articular, ele vai sinalizar logo no centro. Ele não vai botar aqui no canto, no quadrado lombar, tem uma dor, vai ter uma dor articular aqui. Não, porque ali não tem articulação. A gente tem uma região sem músculos. Então, já fica muito mais fácil quando é coluna. Ele vai direcionar para você logo no centro, logo no meio ali, onde está, de fato, a articulação. E aí ele vai conseguir pontuar para você, ele já vai mostrar, ó, dói aqui. E aí você vai pedir para ele se movimentar e ele vai conseguir fazer os movimentos, só que ele vai ter só vai sentir dor numa amplitude maior. Essa articulação, como eu sempre falo, ela está hipermóvel, ela está com muito movimento, e no final da amplitude de movimento ela não consegue mais manter a sua estabilidade, então ela tem algum certo tipo de impacto lá, e isso faz a dor acontecer, tá? Qual a diferença dessas duas dores? Qual a diferença de tratamento? Na dor muscular, o tratamento é local. Eu vou gerar mobilidade e liberação miofascial para essa estrutura. O que é que ela não pode entrar agora? Fortalecimento. Por quê? Porque se eu coloco um músculo que está hiperativo, que está recebendo muita informação, para ele contrair ainda mais, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar mais hiperativo. Viu que nem sempre é mobilidade e fortalecimento para tudo? Porém, numa dor articular, se eu tenho uma região que está hipermóvel, ou seja, com muito movimento, eu preciso de mais estabilidade. Então, ela precisa de força, de fortalecimento. E aí, não só aplicar fortalecimento para essa articulação, mas também buscar o que está deixando ela hipermóvel. Que quando eu tenho uma estrutura hipermóvel, é porque alguém está hipomóvel. Alguém está se movimentando pouco para aquela estrutura compensar. E aí eu vou olhar, se é uma dor lombar, eu vou olhar para a torácica e vou olhar para o quadril. Se eu não tenho um bom movimento no quadril ou um bom movimento na torácica, a lombar vai tentar compensar isso de alguma forma, se tornando hipermóvel. E não adianta só fortalecer a lombar se eu não ataco a torácica ou o quadril, ou um dos dois, o qual eu identifico que seja o problema, tá? Então, ó, mobilidade e fortalecimento é o tratamento para essas duas. Mobilidade e fortalecimento é o tratamento para essas duas. Mas uma eu posso fazer mobilidade, a outra não. Eu posso aplicar fortalecimento em uma e em a outra não. Tá? Isso é o que vai te diferenciar. Isso é o que vai fazer você ter resultado. E aí, se os dois chegam para você e você bota alongamento e prancha, parceiro, um vai dar certo, o outro não. Se você der o azar dos dois chegarem com articular e você alongar, aí a chance de você ter resultado é de 0. Tá? Então, ó, falamos aqui de dor articular e dor muscular. Vê como faz diferença. Você entender. Olha a segurança. Imagina agora. Alguém chegando para você, ó, eu tenho uma dor aqui na lateral, essa dor aqui, ó. Ele aponta a mão. Aí você vai lá, toca, tá tensa a região. Você pede para ele se movimentar, a dor logo no início do movimento. Aí você chega, relaxa. Caramba, é uma dor muscular. Eu sei o que eu estou fazendo. Tenta imaginar agora, personal, essa sensação do aluno estar lá te descrevendo a dor e você dizer para ele, ó, esse músculo está muito tenso, eu vou soltar ele, provavelmente você já vai melhorar hoje. Olha a segurança que você passa para o seu aluno, tá? Imagina isso acontecendo, como faz diferença. E aí, do que, né? Aquela situação do aluno descrever para você, eu tenho uma dor lombar, tá bom, vamos fazer aqui uma prancha, porque esse músculo está muito fraco. Coitado. Que pena desse personal que não vai entregar um bom resultado.
Tá, vamos lá, vamos seguir. Falei para vocês de articular e muscular. Vamos falar de visceral. Visceral, ele geralmente como é uma dor de origem visceral. Eu tenho aqui uma víscera que se densificou por alguma forma, né? Aí vocês vão ver aqui, ó, pelo nome fácil. E aí, imagina que isso aqui seja a minha coluna, tá? Aqui seja a minha coluna. E aí eu tenho uma víscera que está repuxando o tecido. O que é que ela está fazendo com essa coluna? Ela está sobrecarregando, está dizendo a coluna, vem, o tecido está lá repuxando, sofrendo toda hora. E aí, talvez possa ser que essa coluna esteja até sofrendo, ó, porque está muito alongada, ela está sofrendo, está resistindo e está alongando. Então você vai passar alongamento. Opa, a dor piora. Ou você fica tentando, faz uma liberação, melhora ali, mas a dor volta no outro dia. Por quê? Você não foi na origem do problema. Você não vai onde de fato precisa. O que é que eu preciso? Soltar essa víscera, ela solta, a coluna para de compensar e volta a respirar. E a dor, ó, vai embora. Porque você identificou a origem do problema. Isso vai fazer diferença. Isso é o que fez diferença para mim. Pois o meu primeiro aluno, ele tinha uma dor no ombro, já tinha vindo de 2 personagens que não resolveram o problema dele, e eu identifiquei que era uma dor, uma origem, uma disfunção do estômago. E ele melhorou. E ele não tem dor e está comigo até hoje, tá? Não, a história não é tão simples assim. Eu conto muito essa história, mas eu sofri pra caramba. Eu não entregava resultado para ele no início porque eu não entendia isso também. Eu não sabia identificar a origem da disfunção. Eu fui aplicar lá exercícios funcionais, manguito rotador, achava que estava arrasando e ele nada de melhorar. E era meu único aluno. Foi isso que também mudou assim, a minha história, porque eu precisava resolver o problema dele, senão eu não ia ficar sem aluno. Então, pensem muito bem nisso. Visceral. Quarto tecido que a gente pode entrar é o tecido discal. Quando, o que é que acontece? Por que um disco pode gerar dor, né? Uma estrutura discal, ele gera dor quando ele fica extruso, ou protruso, e comprime um nervo, tá? E aí ele pode não só comprimir o nervo, mas comprimir um ligamento. E aí tem um problema. Quando ele comprime o nervo, ele vai gerar uma dor irradiada, ele vai gerar uma dor que você possa entender como neural. Ou, se ele comprimir um ligamento lá da coluna, você vai entender que é uma dor de ligamento. E aí, qual é o principal sintoma que vai te dizer que aquele disco precisa de intervenção? Qual é o principal sintoma? Dor logo no início da manhã. Por que isso acontece? E melhora durante o dia. Por que isso acontece, gente? Porque aquele disco, quando a gente deita, está sem efeito da gravidade e acorda, ele se nutriu, ele incha. E ao fazer isso, ele comprime ainda mais as estruturas que ele está comprimindo. E ao longo do dia, a gravidade, né, o peso da gravidade vai fazendo ele desidratar. E quando ele desidrata, ele não pressiona mais aquela estrutura e melhora ao longo do dia, tá? Isso é uma origem de dor discal. E qual é o tratamento para um disco? Quando eu tenho uma hérnia discal, aquela estrutura está hipermóvel e eu tenho que buscar a hipomóvel. Mais uma vez, não vou atacar o local do problema. Não vou atacar o local com dor. Eu vou buscar o que está gerando a hipomobilidade, tá? Outro tratamento, eu já falei aqui de nervo e de ligamento para vocês, né? Como é que um disco pode impactar neles. Uma dor neural, ela é uma dor que gera parestesia, que segue um certo caminho, né? Ela gera aquela dormência, segue um caminho, e essa dor é gerada por uma compressão no nervo. Essa compressão pode ser por um disco, pode ser por uma estrutura, pode ser por uma vértebra. Qual é a ideia? Vou procurar qual movimento funcional está ruim, o que está gerando aquela compressão para liberar aquele nervo para que ele possa respirar de novo e parar de gerar dor. Por isso que também a gente precisa fazer uma avaliação funcional. Eu peço para o meu aluno rodar, peço para o meu aluno fazer todos os movimentos do tronco, inclina, roda, flexão, extensão, para ver qual movimento está comprometido, qual vértebra não está indo, o que ele precisa para eu fazer aquele nervo parar de ser comprimido novamente, tá? E aí,
Ligamento. Como eu falei para vocês, um disco pode comprimir o ligamento e ficar alongando ele, ou até mesmo desvios posturais. Eu tenho uma postura mais anteriorizada, manutenção de uma postura. Isso faz com que o ligamento fique sofrendo, né? Própria escoliose. Então, eu tenho uma escoliose, ó, um lado que está sendo alongado, o alongamento lá está sendo estirado, está sofrendo. E aí, ele vai gerar dor por estar sofrendo. E aí, o que aquele personal faz? Ai, tem uma dor lombar. Ah, faz alongamento. Se não melhorar, piorar não vai. Errado. Pode piorar sim, porque aquele ligamento está estirado, sofrendo. Qual é o tratamento para isso? Identificar qual é o sintoma que o ligamento te dá. Dor quando eu fico muito tempo em uma posição. Clássico. Ah, passo muito tempo no computador, muito tempo sentado, minha lombar está doendo muito. Pode ter certeza que tem ligamento envolvido ali. Provavelmente tem ligamento envolvido ali, tá? É uma dor mais pontual, né, na região, e ele sofre, é uma sensação de queimou. O que é que você vai procurar? O que está fazendo aquele alongamento se estirar? Liberar, talvez, músculos opostos a ele. Liberar a musculatura aqui para que ele pare de se alongar e volte à posição correta, tá? E, por último, faltou sistema postural. Esqueci de algum? Músculo, articulação, víscera, disco, ligamento, nervo e sistema postural. Quando eu falo de postura, não entendam, ela tem uma postura ruim, ele fica assim o dia todo. Isso pode contribuir? Pode. Mas isso não é o real problema. O que isso pode contribuir? Gerar um músculo mais hiperativo, um alongamento excessivo lá, né? Mas quando a gente fala de sistema postural, a gente está falando das entradas sensoriais, do pé, do olho e da boca, que são as entradas que recebem como a gente está no espaço e regulam a nossa postura. Se a gente tem uma má regulação dessas entradas sensoriais, ele vai regular mal o meu corpo, me posicionar de uma maneira ruim, e isso vai gerar compressão de outras estruturas. Então, por exemplo, vamos supor lá que eu tenha uma má regulação do meu captor podal, que é o pé, e ele me jogue muito à frente e assuma uma postura anteriorizada. Isso faz com que o ligamento fique estirado e gere uma dor do tipo ligamentar.